com o técnico Léo Condé. Bom, Léo, hoje diversos fatores prejudicaram a vitória, né? Tempo, campo, expulsão de um jogador, enfim. Mas é uma derrota que normalmente você pensa e fica apreensivo em função de não conseguir vencer no Barradão, mesmo sendo início de campeonato. Qual a leitura que você faz disso? Realmente uma derrota dura, um campeonato difícil, pesado, onde é de suma importância a gente fazer o dever de casa. E infelizmente, como você falou, hoje foi aquele dia que eu acho que tinha tudo para dar certo, que a gente estava bem estruturado dentro daquilo que a gente avaliou da equipe do São Paulo. A gente sabia que tinha condições de fazer um jogo equilibrado com eles. E a expulsão com 4, 5 minutos, de uma certa forma, já atrapalha, né? E aí você tem que tomar uma decisão muito rápida ali do que fazer, mas a gente conseguiu manter a equipe estruturada ali, naturalmente ia sofrer um pouco mais, a gente fez 2 linhas de 4 ali, deixou o Janderson mais solto na frente e estava suportando bem a pressão do São Paulo. Talvez um pouquinho mais de capricho ali na hora de encaixar o contra-ataque, mas a gente já, dentro daquilo que a gente diagnosticou do jogo, a gente já imaginava de no intervalo fazer algumas mudanças pontuais ali, tanto de posicionamento quanto de até mudança de atleta. Infelizmente sofremos o gol aos 45 do primeiro tempo. Mas mesmo assim a gente conseguiu organizar algumas situações ali, voltamos para o segundo tempo bem, mesmo com o jogador a menos a gente subiu um pouco as linhas ali, começamos a pressionar um pouco a equipe do São Paulo, conseguimos empatar, mas sofremos o gol muito rápido, né? O segundo gol ali, de uma certa forma, até no aspecto emocional, com o jogador a menos, contra uma equipe qualificada como o São Paulo, de uma certa forma, atrapalhou bastante. E ainda tivemos um lance bom com o Lucas Esteves, né? Que poderia ter feito, mais uma vez, ter empatado o jogo, mas no final acabou acusando também o desgaste. A gente jogou no meio de semana, um jogo difícil contra o Botafogo, onde a gente levou a nossa equipe principal. O São Paulo conseguiu poupar no meio da semana, no jogo contra o Águia, e a gente ficou com a equipe muito desgastada para aquela reta final com um jogador a menos, né? A gente lamenta o início de campeonato preocupante, apesar da gente ter conseguido fazer jogos equilibrados até aqui, com exceção do Cruzeiro, que a gente foi muito abaixo, mas a gente começa com a pontuação bem abaixo daquilo que a gente esperava. Condé, boa noite. Boa noite. Queria entender um pouco sobre a questão do Oswaldo. Já há algum tempo ele não vem rendendo mais o que rendeu em outros momentos, né? E realmente é um dos mais criticados assim, pela torcida. Eu queria entender a leitura que você está fazendo para continuar insistindo com o Oswaldo e se te agradou o Janderson de centroavante. O futebol brasileiro é meio que uma máquina de moer jogadores, né? Assim, muito rápido. Quando o jogador pega uma sequência ali de 3, 4 jogos ruins e acha que você já tem que execrar o rapaz. Eu acho que o Oswaldo ele foi muito útil para a gente em vários momentos. Realmente não teve uma sequência tão boa. A gente poupou ele no jogo lá no Rio, para ter o Oswaldo descansado para o jogo de hoje. É um jogador muito decisivo, um jogador que tem bola parada forte, um jogador que tem ali próximo da área ali, sempre está tirando alguma coisa diferente, fez isso várias vezes. Infelizmente ele acabou sendo prejudicado, como a gente teve que jogar com um jogador a menos. A ideia era ter ele e o Janderson movimentando bastante em cima dos 3 zagueiros do São Paulo. Acabou que ele teve que fazer a função ali de extremo, baixando muito e ficando muito longe do gol. O Janderson, no meu entendimento, fez aquilo que a gente pretendia com ele, ele fez bem. Uma pena que faltou um companheiro para ele ali, né, mais próximo, e ele acabou se desgastando muito, mas é um jogador muito interessante, tem muita velocidade, ataca muito os 2 lados do campo ali. Eu acho que vai ser um jogador muito importante aí nessa trajetória para a Vitória. Léo, talvez esse seja, boa noite, seja o momento mais tenso na sua passagem pelo Vitória. Houve uma sequência ruim na Série B do ano passado, mas que vocês conseguiram dar uma resposta rápida. Talvez até pela pressão que envolve o clube voltar à Série A depois de tanto tempo, esse talvez seja o momento mais difícil
Queria saber internamente do grupo e da diretoria se você sente que você tem o seu trabalho respaldado. Bom, é uma pergunta meio que pertinente sempre quando acontece uma sequência de resultados assim, acaba acontecendo. Eu penso o seguinte, o Vitória como um todo está reaprendendo a jogar a Série A, essa é a realidade. São 5 anos longe de disputar a competição. A gente passou por um momento assim de transformação muito grande do grupo e está todo mundo se ajustando, né? Em várias situações. Como eu falei, eu acho que a gente fez, os resultados realmente têm sido ruins, mas assim, em termos de performance, eu acho que a gente foi muito abaixo contra o Cruzeiro, isso é fato. Mas nos outros jogos sempre teve algumas situações assim que de uma certa forma acabou atrapalhando um pouco. Agora, eu me sinto assim, desde quando eu cheguei, a gente teve um início aqui o ano passado muito complicado, né? Que a gente meio que pegou a equipe já praticamente eliminada de Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. Mesmo depois que eu cheguei, a gente foi eliminado da Copa do Brasil. E assim, a todo momento a direção sempre me passou uma confiança muito grande e que tinha convicção daquilo que a gente, o porquê da gente ter sido contratado. Então a gente conseguiu construir um trabalho muito sólido que nos levou à conquista não só do acesso, mas da Série B, nos levou aí agora no início do ano à conquista de um título estadual. Agora, é claro que o futebol é feito de resultado. Eu me sinto, assim, a todo momento, por todos da direção, sempre um trato hoje com 1 ano e 3 meses do clube de muito respeito. Agora, se caso a diretoria pensar alguma coisa diferente agora para frente, não sou eu que vou responder, é o Fábio que tem que fazer essa resposta. Vou fazer essa pergunta para ele, ele que vai te passar essa resposta. Mas hoje, assim, a gente, no todo aqui, a gente está muito incomodado com os resultados desse início de brasileiro, mas a gente sabe que de uma certa forma, a gente iria sofrer um pouquinho por toda a reformulação que foi feita. Well, boa noite. Esse Boa momento noite. ruim do Esporte Clube Vitória faz com que o torcedor cada vez mais questione e também pressione o time, né? Em busca da primeira vitória na Série A. Eu quero saber de você qual vai ser, daqui para frente, as possíveis soluções para que o Vitória, né, melhore essa questão e fale também sobre a questão do Wagner, hoje que foi expulso e que desfalca o Vitória para a próxima rodada. Até que ponto isso atrapalha os seus planos? O torcedor, não só o torcedor, como todos nós que estamos incomodados com esse momento. Mas o torcedor, ele viu hoje, o que ele quer ver é uma equipe que atue com entrega e responsabilidade. Mesmo a gente tendo um jogador expulso, a equipe gladiou o tempo inteiro. Nós jogamos contra o atual campeão da Copa do Brasil, e a equipe assim competiu, deixou tudo dentro de campo. É claro que o torcedor vai magoado para casa, vai chateado, né, com o resultado adverso, mas ao mesmo tempo a gente deixa o alento de que a equipe vai lutar, vai deixar tudo dentro de campo nos jogos que a gente vai ter pela frente. Eu acho que esse é o alento que nós temos. É claro que a gente vai sem desespero, tem que ter muita sabedoria nesse momento, avaliar. A gente fez um jogo no meio da semana contra o Botafogo no Rio, né, que a equipe que, assim, o ano passado, em grande parte da temporada, foi a equipe que jogou o melhor futebol no nosso país, e a gente conseguiu ir lá fazer um jogo bem, ali um bom primeiro tempo, 15, 20 minutos ali do segundo tempo. O que a gente precisa ser constante o jogo inteiro, né? Nós não podemos, até nesse nível, como que está um equilíbrio muito grande, um nível elevado das equipes nesse momento do futebol brasileiro, a gente precisa ser constante o jogo inteiro. Nós não podemos ter essa oscilação que a gente está tendo dentro das partidas. Em relação à questão da expulsão do Wagner, realmente atrapalhou. Assim, a gente que conhece o Wagner no dia a dia é um cara super tranquilo, super do bem. O lance ali, para mim, o pouco que eu vi ali não está muito claro ainda, mas parece que ele tentou desvencilhar do atleta, mas com certeza vai fazer muita falta. É um dos principais jogadores da nossa equipe. Mas vamos buscar dentro do elenco, né, o Reinaldo, que tem a característica zagueiro ali pela esquerda, canhoto, entrou, no meu entendimento, assim até bem no jogo. Condé, você falou em reaprender a jogar a Série A, e na prática, né, que o torcedor hoje quer é o resultado, né? O torcedor, um clube de futebol vive do resultado.
O que é que você, no último jogo contra o Botafogo, você já surpreendeu fazendo uma série de alterações. Nesse jogo, contra o São Paulo, você já abdicou de algumas peças. O Jean Mota, por exemplo, não veio para o jogo. E você chegou a utilizar o Daniel Júnior ali no segundo tempo, que eu queria que você avaliasse essa entrada do Daniel Júnior. O que é que você pode fazer, né, para que esses resultados voltem a acontecer? Se você vai fazer, pretende fazer mais mudanças já para o próximo jogo, assim como você fez nesse jogo contra o Botafogo? Quando eu falo assim de ter um entendimento novamente da Série A, que assim, o nível das equipes é um nível muito elevado e a margem de erro ela tem que ser muito curta, muito pequena. Não podemos assim cometer alguns erros que a gente tem cometido, tanto individual quanto coletivo. A gente tem cometido alguns erros assim que têm sido cruciais. A gente tem que ter muita atenção. Pegamos também o início de tabela também, né, que não ajuda muito, mas pegamos grandes adversários, o clássico também, Palmeiras, São Paulo. Enfim, mas é o que a gente tem pela frente, o que a gente quer, né, tá nessa disputa aí. Eu acho que o Vitória vai se reajustar aí, tanto a gente vai buscando algumas mudanças de peças, vamos mudando um pouco as características. É claro que cada jogo tem a sua particularidade, a gente avaliou muito o Botafogo, a gente fez a mudança lá de uma certa dinâmica para a gente, e até no sentido de melhorar a nossa saída de bola e ter o nosso jogo pelos lados do campo, muita liberdade para os alas, e funcionou bem. Só que hoje, com 4 minutos, acabou atrapalhando, porque a gente pretendia continuar dando a liberdade para os alas no jogo hoje, tanto o Lepo quanto o PK. Porém, eu queria um ataque mais móvel. O São Paulo joga com... A gente mais ou menos imaginava que eles iriam jogar com 3 zagueiros. Eu queria o Oswaldo e o Janderson movimentando em cima da última linha deles e também tendo o Matheus aproximando. A gente praticamente chegar com 5 homens, né? Foi o que a gente fez ali durante 4, 5 minutos, né? Mas, infelizmente, acabou que os planos que a gente tinha para o jogo ali, com 5 minutos, ele veio todo por água abaixo. Mas é o futebol... né? A gente teve que se reajustar dentro do jogo ali com as expulsões, fizemos 2 linhas de 4, deixando o Janderson mais solto, o Matheus pelo lado, o Oswaldo pelo outro, e um pouquinho mais de liberdade para o Dudu quando a gente tivesse a bola. Só que a gente conseguiu fazer isso mais no intervalo, né? E voltamos bem para o segundo tempo, mas eu acho que assim, logo que a gente empatou, sofreu o segundo gol, que atrapalhou bastante. O Daniel Júnior, como eu falei, a gente... É difícil, eu entendo assim, a ansiedade de todos, mas a gente está com um elenco de 35 jogadores, jogam 11, posso fazer 5 substituições, é apenas o 4º jogo, com todos esses atletas à disposição. A gente vai fazendo algumas modificações aos poucos, e aqueles atletas que irem entrando e tiver uma boa performance, naturalmente vão buscando seu espaço dentro da equipe. Léo, boa noite. Aqui um resultado chato, porém, também devido às circunstâncias da expulsão. Você manteve o Zeca na equipe, Zeca que não vem em bom momento, na minha opinião, e sacrificou o Lepo. O Zeca jogando ali como um zagueiro pela direita, podemos assim dizer. Eu queria saber o porquê da manutenção do Zeca e também dessa... Você poderia ter mantido também o Lepo, talvez, a depender da circunstância do jogo, possivelmente. Como eu sempre falo, pós-jogo a gente, de repente, poderia ter feito uma avaliação diferente ali. A questão é que eu perdi o Camutanga, né, que é uma das nossas bases defensivas ali, junto com o Wagner e o Zeca. Na lateral esquerda a gente sempre acaba, desde o ano passado, a gente vem sempre modificando muito, né? Ou por lesão, ou suspensão, ou um atleta ou outro de repente não teve um bom aproveitamento, mas os 3 ali, Zeca, Wagner e Camutanga, de uma certa forma, foram atletas muito importantes para a gente na temporada passada e no início de campeonato estadual aí. Porém, a gente perdeu o Camutanga, aí depois perde o Wagner, então a ideia era ter pelo menos o capitão da equipe, o jogador assim, ter alguém ali daquele setor ali que está acostumado com o Barradão. Então, assim, eu acho que o Lepo é um jogador que vai ajudar muito, eu trabalhei com ele, foi um pedido meu a contratação, mas vai ter, assim...
Claro que o Zeca participou de alguns momentos ali que foi infeliz em algumas tomadas de decisões, que acabou gerando o gol, mas é um jogador também que a gente tem que ter muito cuidado, foi muito importante para o Vitória, né? Como eu falei, é o futebol brasileiro, né? Tá tudo muito assim, as avaliações, assim, você é descartável muito rápido, eu acho que é um jogador que tem que ter o cuidado realmente. Não só ele, como vários jogadores não estão atravessando um bom momento. Se tiver de segurar um pouco, a gente vai segurar. E assim como o Lepo também, daqui a pouco vai ter mais oportunidades. Léo, boa noite. Boa noite. Apesar do resultado de hoje, o Janderson ele fez uma boa partida, saiu de campo aplaudido, num cenário em que o Alejandro ele vinha sendo questionado, sofrendo com algumas críticas. A minha pergunta podemos ver mais o Janderson começando as partidas como titular? E queria que você avaliasse também essa estreia dele como titular na equipe hoje, aqui contra o São Paulo. O que a gente sempre fala, o jogador tem que aproveitar as oportunidades que são dadas. A gente não consegue oportunizar para todos ao mesmo tempo. Mas ele realmente fez uma boa partida hoje, vai estar buscando seu espaço dentro da equipe. Foi uma pena que ele acabou ficando muito isolado ali, a ideia era ter ele e o Oswaldo com bastante movimentação ali, como eu falei, mas é um jogador que tem muita força, consegue sustentar a bola, consegue fazer facão ali, atacando as costas dos laterais adversários. Eu acho que a gente tem que buscar ali a melhor dinâmica da equipe para aproveitar o que ele tem de melhor. Boa noite, Léo. Boa noite. Após o segundo gol do São Paulo, claramente o Vitória ficou nervoso e o fator psicológico entrou em campo. Como lidar com isso nas próximas partidas? É algo que a gente tem que trabalhar. É o que eu sempre falo, quando você tem uma unidade ali, que todos já vivenciaram momentos assim, como a gente vai passando o tempo, você vai vivenciando momentos bons e momentos ruins dentro do futebol, né? E aí, quando os jogadores já se conhecem, já sabem lidar com as adversidades, fica mais fácil. Só que a gente está passando por um momento que a gente está mudando muito, mudou muito o plantel, teve chegado de vários jogadores, está todo mundo se conhecendo um pouco ainda, e às vezes não sabe como, não está sabendo lidar com esses momentos aí, principalmente quando a gente sofre os gols, né? Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim no Clássico, e a gente, de uma certa forma, nós vamos ter que reajustar isso aí o quanto antes. Ô Condé, a gente sabe que o brasileiro, né, o nível aumenta, os jogos são sempre complicados, mas o Vitória tem uma sequência de 3 times que estão ali, pelo menos até agora, na parte de baixo da tabela. O Vasco, o Atlético Goianiense e, se eu não me engano, o Juventude. Em certa medida, é um campeonato que é uma sequência que pode dar um fôlego ao Vitória? Nossa expectativa. É claro que não tem jogo fácil, são todos jogos difíceis, mesmo as equipes. Porque assim, a gente sabe que vai ter 7, 8 equipes que vai ter 4, 5 que vai brigar pelo título, vai ter 7, 8 ali brigando vaga direta na Libertadores, vai ter equipe que vai estar brigando contra o rebaixamento e vaga em Sul-Americana. Você mais ou menos tem um desenho ali. A gente teve um início de tabela aí bem pesado, mas a gente sabe que serão jogos difíceis, mas de uma certa forma são equipes que a gente sabe que a gente tem uma condições ainda maior de confrontar com eles. Boa noite, Condé. Você perdeu o Wagner Leonardo por expulsão e tem um confronto direto com o Vasco, que é outro time que também está na parte de baixo da tabela, não vem jogando bem diante do seu torcedor no São Januário e também não vem jogando bem fora de casa. Como pensar nesse elenco, nesse time principal para jogar com o Vasco da Gama pressionado, o Vitória também está pressionado, sem Wagner Leonardo, talvez sem Camutanga, ele está no processo de retorno de lesão. E eu queria também que você falasse um pouco sobre a participação de William Oliveira fazendo gol nessa partida. É o segundo gol dele na temporada, ele falou com a imprensa depois do jogo, e eu gostaria que você falasse um pouco disso também. Bom, em relação à zaga, não tem muito mistério, a gente realmente se a gente continuar sem o Camutanga, provavelmente nesse momento joga o Bruno hoje, como jogou hoje, né? Bruno e Reinaldo, né? Nós temos ainda também o Zapata, que pode também, com sua experiência ali, contribuir. Em relação ao William, é um jogador assim, não só pelo gol, mas eu acho que ele teve uma boa performance no jogo hoje, lutou muito, acabou ele e o Dudu ficaram muito sobrecarregados para marcar e jogar.
Assim, a jogada de bola parada é uma jogada que a gente tem forte, como ponto forte nosso. O Mateuzinho bate muito bem na bola, o William, ele tem um bom tempo de bola nesse ataque ali de primeiro pau. E a gente fica feliz, né? O ano passado o Wagner fez muitos gols, né? O Camutanga, e aí ganha o William também com essa possibilidade. Os jogos são muito parelhos, muito equilibrados. Você ter uma bola parada forte é sempre importante para fazer os gols. Mas eu acho que o William, assim, ele fez um papel bom assim de proteção lá no Rio também. Já tinha teve uma boa atuação também lá, mais do que na marcação. Ele fez um trabalho bom de iniciação de jogo. A gente conseguiu sair bem ali da pressão da marcação do Botafogo. É um jogador assim que tem sido muito importante nesse início de temporada. Léo, está sendo uma percepção minha agora que você está com um jeito, parece que está frustrado pelo resultado, né? E principalmente que eu senti, né, quando teve o segundo gol, eu olhei para o banco e vi você altamente irritado, abriu os braços, reclamou exatamente. Eu queria saber, para você, do seu sentimento, essa derrota contra o São Paulo, para um jogo que, apesar de menos um, Vitória teve ali algumas oportunidades, chegou a empatar, e queria que você falasse exatamente dessa falha, mais uma falha que teve aí desse gol diante da equipe de São Paulo. A gente sai chateado, pô, não tem como, é do futebol. A expectativa nossa era de ter um início de campeonato totalmente diferente do que a gente está tendo. Mesmo diante das circunstâncias que têm acontecido, que têm atrapalhado, a gente queria um início diferente. Até porque, como eu falei, contra o Cruzeiro a gente foi muito abaixo, mas nos outros jogos, a maioria dos jogos, a gente não pega assim que as equipes conseguiu ter uma superioridade tão grande em relação à nossa equipe, né? Mas a gente sai chateado normal ali no jogo, ali no calor do jogo, né? Vai ter momento que você vai estar mais exaltado, vai ter momento que você vai estar mais observando ali os movimentos do jogo em si. Isso é muito pertinente a cada momento do jogo. Coletiva encerrada com o técnico Léo Condé.